A ansiedade é chamado por muitos especialistas de o mal do século. E muitas vezes, quando os seguidores de Jesus batalham contra esse sentimento, eles se lembram do mandamento nas Escrituras de não andar ansioso por coisa alguma. Muitas vezes ficando até mais ansioso por já estar ansioso. Mas a verdade é que toda vez que um mandamento aparece nas Escrituras para não estar ansioso, juntamente com o mandamento aparece também uma explicação do porquê não precisamos estar. E esse é o tema da mensagem de hoje. Estou hoje em Curitiba, no Paraná, e gostaria de conversar com você acerca da ansiedade. Filipenses 1,6, nós temos esse mandamento de não andar ansioso por coisa alguma. Agora, se eu só viesse a você e dissesse, ei, não se preocupe com aquela conta que você precisa pagar, ponto. Seria muito diferente do que eu chegar até você e falar, ei, não se preocupe com aquela conta que você precisa pagar, porque eu já tenho aqui o dinheiro na minha mão, toma. Se eu te dissesse, não se preocupe com a sua fome, ponto. Seria muito diferente do que eu dizer para você, não se preocupe com a sua fome, porque eu tenho aqui um lanche para repartirmos. Então, muitas vezes pensamos acerca nesse mandamento e em imaturidade, às vezes até nos desesperamos. Nossa, eu estou ansioso, eu estou quebrando aquele mandamento. E aí a gente fica até mais agitado. Mas olha só o que esse texto realmente diz em Filipenses 1, no versículo 6. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes disso, apresentai tudo em orações e súplicas ao vosso Pai, com ações de graças. Agora, então olha só o que a Bíblia está dizendo. Não ande ansioso por coisa alguma. Ao invés disso, apresente suas necessidades, apresente tudo em oração ao seu Pai. Quer dizer, existe um motivo pelo qual nós não precisamos andar em ansiedade. Existe um motivo pelo qual nós não devemos. A Bíblia continua dizendo que devemos apresentar esses pedidos de oração com ações de graças, porque já pedimos as coisas para Deus com gratidão, porque sabemos que o nosso Pai nos ouve e que Ele cuida de nós. Então, toda vez que a Bíblia apresenta um mandamento a não andar ansioso, ela traz juntamente com esse mandamento um motivo para que nós possamos, de fato, entender que não precisamos estar ansiosos. Por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz, lance toda a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Então, por que podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor? Porque Ele tem cuidado de nós. Quando Jesus está falando no Sermão do Monte, Ele diz que nós não precisamos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Ele também nos diz por que não devemos estar ansiosos acerca de nenhuma dessas coisas. É porque Deus sabe do que precisamos. Ele diz, Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, justamente porque Deus cuida de nós, é que podemos descansar e não precisamos estar ansiosos. Agora, lembre-se, de fato, isso é um mandamento e a quebra desse mandamento é errar o alvo do que Deus tem para cada um de nós. Existe um livro que é maravilhoso e super pertinente sobre o assunto, do Max Lucado, chamado O Fim da Ansiedade. Ele apresenta algumas estatísticas que são assustadoras. Uma delas é que as crianças de hoje em dia, elas exibem o mesmo nível de ansiedade do que o paciente psiquiátrico da década de 50. Existem vários fatores pelo qual isso acontece, um deles, a velocidade de comunicação, o nível de engajamento que temos com tantas coisas diferentes, com essa ampliação de comunicação que é a internet, né? Grandes níveis de informações, volumes de informações e tudo no nosso estilo de vida é muito rápido. Agora, a palavra de Deus continua sendo a mesma. E nós, independente do contexto em que vivemos, não devemos e não precisamos andar em ansiedade por um motivo. Deus cuida de nós. Então a palavra de Deus sempre apresenta um antídoto para que a gente possa batalhar contra a ansiedade. Isso não é só um problema no mundo hoje em dia. Você vai ver na sua igreja, na sua família, na sua casa, talvez na sua própria vida, que existe uma batalha constante contra a ansiedade. Um pregador chamado Craig Groeschel, da Life Church dos Estados Unidos, uma vez numa mensagem falou algo que eu achei muito interessante. Ele disse que a ansiedade é como se fosse aquela luz que acende no painel do nosso carro, dizendo que nós precisamos checar o motor. O vilão ali não é a luz é um indicativo de que outra coisa não está bem. Então não adianta você se revoltar com a luz, ao mesmo tempo, ao passo de que o vilão não é necessariamente a ansiedade, mas ela é um indicador. Se você olhar no dicionário, a definição de ansiedade vai ser agonia, sofrimento, por conta do futuro, por conta da incerteza. Como seguidores de Jesus, a gente não podia estar mais certo do futuro. Mesmo que eu não sei o que acontece amanhã ou semana que vem,
Eu sei que o meu futuro está nas mãos do Senhor e que eu estou bem, que o meu campeão venceu a morte e o inferno por mim e me deu um lugar na sua família de luz para sempre. Então por isso eu posso descansar. Se a ansiedade é incerteza, nós podemos falar que o antídoto contra ela é a confiança. Porque se confiamos na palavra do nosso Deus, a gente vai ter certeza de que mesmo quando as coisas parecem agitadas, elas vão estar bem. Uma vez meu pai me contou uma história que ilustra muito bem isso. Ele me contou de um avião que estava passando por uma grande turbulência e as pessoas começaram a se desesperar. Mas ali numa das poltronas havia um garotinho de 11 anos sentado tranquilo, sem estar preocupado com todas aquelas agitações, aqueles movimentos. E uma moça perguntou: "Você já voou bastante? Você já viu esse tipo de turbulência antes?" E ele disse: "Não." Ela falou: "Você está acostumado a voar? Voa bastante?" Ele disse: "Não." Ela perguntou: "Como que você está tão tranquilo?" E ele respondeu: "O meu pai é o piloto." Então, a semelhança dessa criança nessa história, nós devemos agir desse jeito, porque mesmo se olharmos para as muitas turbulências dessa vida, podemos descansar tranquilo nas palavras de nosso Mestre. Sabemos que essa terra passará, mas que as suas palavras jamais vão passar. Podemos confiar na palavra de Deus. Então, mesmo quando as coisas parecem agitadas, nós não devemos nos preocupar e cair nessa armadilha da ansiedade. O único momento onde o céu encontra a terra, onde nós podemos viver a vontade de Deus, é no presente. É por isso que o diabo quer te fazer temoroso acerca do futuro e preocupado acerca do passado. O presente é o único momento que podemos viver e executar a vontade do Senhor. Então é importante que nós não demos lugar à ansiedade. Se isso começa a se manifestar na sua vida, esse é o momento de analisar a sua confiança no Senhor, porque a verdade é que o Deus que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la. Se você acompanha a história do povo de Israel, você vai ver que de novo e de novo havia um livramento, havia um milagre, mas cada vez que o povo se deparava com um novo desafio, ele se desesperava. Quando o Senhor abre o Jordão para que o povo de Israel passe, ele diz para eles: "Erga um monumento, para que vocês se lembrem do que eu fiz aqui." E de fato, quando o povo agora se depara com as muralhas de Jericó, eles olham para trás, eles veem o monumento, eles se lembram do que Deus fez. Do mesmo jeito, nós precisamos erguer monumentos em nossas vidas, porque a verdade é que o mesmo Deus que abre o Jordão é também o Deus que derruba as muralhas, que é também o Deus que nos conduz a vencer gigantes. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la. Então, erga os monumentos onde você viu Deus agir, se lembre disso. A próxima vez que desafios aparecem, lembre-se de quem é o seu Deus. E não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração, mas pelo contrário, se você vê os primórdios de ansiedade se manifestando no seu coração, alimente a sua confiança, alimente a sua fé, que vem através daquele relacionamento constante com a palavra de Deus e também de ter aquela perspectiva do que Ele já tem feito na sua vida. Antes de Jesus ir para a cruz, Ele avisou diferentes vezes aos seus discípulos que ele morreria, mas os pediu que depois de 3 dias o encontrassem na Galileia. E depois que Jesus morre, os discípulos agora se desesperam. O que eles talvez pensavam que era essa caminhada, quem era o seu mestre, parecia não ser verdade nesse momento de turbulência. E eles não vão até a Galileia. E quando Jesus aparece para eles, já ressuscitado, ele continua dizendo: "Me encontrem na Galileia." E o Senhor Jesus precisa enfatizar isso umas 3 vezes até que, de fato, os discípulos o vão encontrar na Galileia. A confiança dos discípulos tinha sido abalada e por isso eles deram esse lugar à ansiedade. Mas depois que Jesus passa ali 40 dias com seus discípulos, ele dá para eles uma missão de ir até os confins da terra e pregar o Evangelho. E agora esses fazem isso sem titubear, porque a confiança deles está solidificada como nunca. Nós precisamos confiar no nosso Mestre. Diante de grande agonia no jardim do Getsêmani, existem 2 coisas que Jesus fez naquele momento de sentir tanta agonia a ponto de transpirar sangue. O que ele fez foi buscar o Pai e oração, e ele também recorreu aos seus discípulos que fizessem o mesmo com ele. Outro segredo nas Escrituras, se você não tem conseguido vencer a ansiedade, é que você nesse momento não fuja de Deus, mas pelo contrário, fortaleça o seu relacionamento com Ele. E também junte os seus braços com os seus irmãos para que em comunhão você possa vencer isso. A palavra deixa a verdade muito clara. Não só não devemos andar em ansiedade, não precisamos, porque o nosso Senhor é bom e tem cuidado de nós. Então, se a ansiedade se manifestar na sua vida, corte ela,
fortalecendo a confiança que você tem no seu Mestre, que é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Eu gostaria também de orar por você conforme nós terminamos. Senhor, eu quero te agradecer por Tua palavra, que é a verdade, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu oro, Senhor, que a manifestação de quem você é possa ser forte e verdadeira em nossos corações, para que a nossa confiança cresça e a gente de maneira alguma dê lugar à ansiedade. Sabemos que conforme as turbulências aparecem, talvez nós tenhamos essa tendência de ir para esse lugar, mas oramos que a gente não caminhe nisso, que a gente não ande ansioso por coisa alguma, como Sua palavra nos ensina. E queremos correr com essa mensagem, porque ao mesmo tempo que chamam a ansiedade do mal do século, ela não é um desafio para a Sua palavra que carrega um antídoto. Nós queremos correr, vencendo a ansiedade em nossos próprios corações e espalhando isso para os nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém.